então, irmãos, abrir nossa Bíblia, lá no profeta Isaías, no capítulo de número 60, capítulo 60, a gente está chegando, próximo do fim do livro. O livro tem 66 capítulos, nós estamos no capítulo 60. Então chegamos aí bem próximos, né? Se Deus quiser, nós o terminaremos, né, com a graça de Deus. Mas vamos então ao capítulo de número 60 de Isaías. Isaías capítulo de número 60, para fazer a leitura então, irmãos, do versículo 10 até o versículo 22, que é o último do capítulo. Então eu farei aqui a leitura, aí vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, tá bom? Diz então assim o texto sagrado, né, a palavra do Senhor. Olha o que Deus diz ao povo dele. Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze, e por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Tem muita coisa aqui, né, irmãos, da promessa de Deus sobre a transformação do povo dele e a construção de uma nova cidade eterna, onde a luz dela é o Senhor e onde habita não a violência nem o caos, mas a segurança e a paz. Então vamos voltar aqui a nossa introdução, lembrar, uma vez que a gente passou a quinta-feira passada sem ver Isaías, né? Então vamos lembrar o que a gente está vendo aqui. Bom, irmãos, nós estamos sobre o tema A Vinda do Conquistador Ungido, tá? Esse é o tema desse trecho aqui, ó, que nós começamos lá no capítulo 59 e vamos terminar no 63. Então nós estamos no meio ainda, né? Estamos no capítulo 60. Então esse trecho aqui, ele tem como tema, ou seja, como assunto que rege todo esse trecho de capítulos, a vinda do Conquistador Ungido. Então, o que está acontecendo? Você se lembra? O que está acontecendo? Vamos pegar o livro todo de Isaías. Do capítulo 1 até o capítulo 39, se a gente lembrar, faz tempo, né, que a gente passou por eles, né? Mas se nós lembrarmos, Deus está, Renata e Silvia, julgando todas as nações. Se você pegar lá agora e olhar os capítulos de 1 a 39 de Isaías, Deus está trazendo juízo sobre as nações. A Síria, sobre a Babilônia, sobre a Assíria e até mesmo sobre Judá
e Israel, tá? Os reinos do norte e do sul. Deus está julgando tudo, por quê? Porque todos têm o quê? Pecado. Então todos estão debaixo do juízo de Deus. É isso que está acontecendo em Isaías de 1 a 39. De 40 a 55, Deus vai promover, vai trazer salvação para o povo dele, para que o povo dele escape do seu juízo. Como é que ele faz isso? Por meio do servo sofredor, lembram-se? Lá no capítulo de número 40 até 55 fala do servo de Yahvé, que vai tomar a iniquidade do povo, no lugar do povo, e o povo não vai ser destruído, o povo de Deus, porque o servo foi destruído no lugar deles. E agora, a partir do capítulo 56, que a gente está vendo, Deus agora promete transformar esse povo salvo no povo justo que ele sempre desejou que esse povo fosse. Então vamos lá. Deus criou o homem para ser justo e santo. O homem caiu em pecado. O que Deus traz então sobre o pecado do homem? Juízo. Mas o que Deus fez para não trazer juízo sobre o povo dele? Enviou seu filho, o servo sofredor, para receber o juízo no lugar do seu povo. O servo sofredor trouxe perdão ao povo de Deus. Agora Deus pode pegar esse povo, que era pecador, e transformar, uma vez que Deus está reconciliado com esse povo, Deus pode transformar esse povo num povo santo. Aquilo que ele sempre desejou que esse povo fosse. É disso que está tratando Isaías. É isso que nós vivemos. É a chamada obra da redenção. Lembra-se como é que é a história da Bíblia? Criação, queda, redenção em Cristo e consumação. E glória com ele. É disso que Isaías está falando. Ok? Nada mais, nada menos do que toda a história bíblica no seu livro. Tá? Então, nós estamos numa parte em que o povo de Deus, que foi perdoado pelo servo de Yahvé, não pode ser santo por si mesmo. Não pode operar essa obra de santidade. O que Deus faz? Ele mesmo fará isso enviando sua luz. A luz de Deus, que a salvação virá sobre esse povo. E vai transformar esse povo. E é assim que começa o capítulo 60. Olha aí o capítulo 60, falando de luz. Olha aí. Dispõe-te, resplandece, o versículo 1, né? Resplandece, Deus falando para o povo dele. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, que é o povo de Deus, que foi salvo, foi perdoado pelo servo sofredor, Jesus, aparece resplandecente a luz que é o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. Está vendo? Então, o povo estava em trevas, o povo não poderia produzir boas obras. O que Deus faz? Deus vai enviar, Deus virá ele mesmo como uma luz a iluminar a vida deles, para que eles sejam santos, como Deus deseja que sejam. E é disso então que Isaías está tratando no início do capítulo de número 60. Agora vamos ver então a introdução para essa parte que nós lemos, que foi do versículo 10 até o versículo 22. Olha aí. Vimos que no início desse capítulo, o povo de Deus é chamar-se a dispor-se, porque a salvação, luz, está chegando. Ou seja, a transformação desse povo está vindo, por meio da obra de Deus, que é a luz. Sião, então, é convocada a entrar nessa luz, que é sua, e depois observar as nações e reagir a elas conforme se unem à mesma luz. Agora, a partir do versículo 10, a ênfase é na construção de uma cidade, sobre a qual a luz brilha, e o santuário de Deus é estabelecido. Então vamos lá. Deus brilhou sobre o seu povo. E o seu povo começa a ser transformado por meio da luz que é Deus. Ok? Começa a resplandecer debaixo da luz de Deus. Ok? O que acontece? Nós vimos no capítulo 60 no início. As nações são o quê? O que as nações são? Elas são atraídas para a luz. Lembram-se? Tanto que, vou só relembrar aqui, versículo 3 do capítulo 60. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então veja, Deus fez uma obra grandiosa no meio do seu povo. O seu povo era um povo pecador, o seu povo era um povo rebelde, o seu povo era um povo que merecia destruição. Só que Deus não os destruiu. O que Deus fez? Deus os perdoou por meio de Jesus, o servo. E Deus transformou a vida deles. Então as nações começam a ver isso. Começam a ver que há esperança para elas também. Ok? E elas são atraídas para essa luz, que é Cristo. Essa é a ideia de Isaías. Ou seja, que Deus é misericordioso como o Deus da Bíblia.
Qual religião apresenta um Deus misericordioso? Um Deus que opera em prol dos seus. Os deuses das religiões falsas exigem dos seus súditos obediência, mas não ajudam. Não há nenhuma religião, fora o cristianismo, que o Deus dessa religião faça algo em prol daqueles que creem nele. O único Deus que faz isso é o Deus da Bíblia, em Cristo Jesus. Então, por isso as nações são atraídas para essa luz, porque lá é a salvação, lá há perdão de pecados, lá há a transformação de vida. E as nações começam a ir, ok? Está dando para entender o quadro aqui? Certo? Agora, veja, Deus reuniu, então, Deus está chamando as nações, né? Fazendo das nações um povo só, que é o seu povo. Só que esse povo precisa de uma cidade para morar, certo? Todas as nações têm um país, tá? Para ser o seu país, certo? Essa nação, esse povo que Deus está criando, precisa de uma cidade. E é disso que vai falar agora, esses versículos que nós lemos, de 10 a 22. Da cidade que Deus está construindo. Essa cidade que é uma cidade eterna, uma cidade gloriosa, que não terá fim. Ok? Um povo precisa de um lugar para viver. E Deus vai construir esse local, que aqui é chamada de essa cidade, né? De esplendorosa e gloriosa. Vamos ver então como isso se dá? Olha só, irmãos, nossa estrutura é essa aqui. As nações vêm servir a Deus, vêm servir a Sião pela compaixão do Senhor por ela. Então, ali é o primeiro, essa parte aqui, né? Versículo 10 e 11. Se a reação a Sião é a chave para o destino mundial, vai mostrar que, dependendo de como a pessoa se relaciona com Sião, que tem Deus por ela, ela vai decidir o seu destino. A gente vai ver isso. As nações, então, se submetem a Sião. Veja que aqui há como que fala? Um paralelo aqui, né? Nações servas, nações submissas. Tá? Deus está fazendo as nações servirem a Sião. Mas a gente vai ver que elas não estão servindo como escravas. Nós vamos entender isso aqui. As necessidades de Sião, da cidade, são satisfeitas pelo Senhor. Essa cidade recebe material e espiritualmente tudo que precisa, essa cidade. E por fim, o Senhor é a própria luz dessa cidade. A cidade é chamada aqui no texto de Sião, tá? Que era a cidade, né, onde estava lá Jerusalém, o Monte Sião, né? Onde estava a cidade de Jerusalém. E aqui nós vamos ver que o profeta fala mais do que uma cidade de fato, mas aponta para uma realidade espiritual e eterna que virá no dia de Cristo. Mas vamos ver com calma então a primeira parte. As nações então servas aí por meio da compaixão do Senhor a Sião. Olha aí, versículo 10. Estrangeiros edificarão os teus muros. Está vendo a ideia de cidade construída? Está vendo? E os reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Então é interessante aqui, essa cidade está sendo construída não é só pelo povo dela, é por estrangeiros também. Estrangeiros se juntam. E aqui quem são os estrangeiros? São os que anteriormente eram inimigos. Veja, irmãos, toda a história de Israel, a gente conhece na Bíblia, né? Apresenta nas histórias bíblicas estrangeiros como inimigos. Geralmente, povos estrangeiros são inimigos de Israel. A gente poderia citar aqui vários povos estrangeiros que a Bíblia fala como inimigo de Israel. Egito, Assíria, Babilônia, né, que são os caldeus. Então os filisteus, os moabitas, os amonitas. E aí vai, a lista é grande de estrangeiros e inimigos. Só que agora esses estrangeiros estão envolvidos com a construção da cidade do povo de Deus. Isso aqui mostra a transformação. Como Deus transformou esses estrangeiros em parte do povo. Então, olha só, diz aí: estrangeiros edificarão os teus muros. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso, irmãos, não por obrigação, não porque eles foram submetidos como escravos, mas porque agora essa cidade é a deles também. Quer ver? Alguém abra para mim, lá no capítulo 56 de Isaías. 56. E alguém leia o versículo 3 e o 6, por favor. Bem alto, por favor. Não fale o estrangeiro se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor
para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Viram a leitura? Não diga o estrangeiro, não pertenço ao Senhor. Rosinha, não diga. Não fale isso. Porque o estrangeiro que me temer é parte do meu povo. Então veja, esses estrangeiros aqui são os mesmos que Isaías já falou deles no capítulo 56. Eram aqueles que não amavam o Senhor, mas passaram a crer no Senhor por causa da luz do Senhor. E agora eles fazem parte do povo do Senhor. Então eles estão indo à cidade, não é para trabalhar como escravos. Eles estão indo à cidade porque agora aquela cidade é deles também. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como isso acontece hoje conosco. Já acontece conosco. A pessoa chega na igreja e ela vem de uma falsa religião. Então ela chega aqui como uma estranha para nós, certo? Ela chega aqui e ninguém a conhece. A gente conhece ela, o nome dela, mas ninguém sabe de onde ela veio, qual é a história da vida dela e tal. E ela começa a ouvir a palavra, ela começa a crer pelo Espírito Santo na palavra, ela começa a se envolver com a igreja e daqui a pouco ela faz parte do povo. Não é assim que acontece? Daqui a pouco ela está trabalhando entre nós. Daqui a pouco ela está exercendo algum ofício na igreja. Tá vendo? Essa é a ideia. A gente vê isso acontecendo no nosso meio. Pessoas que estavam distantes, que eram estrangeiras, que nós não conhecíamos, estão se chegando a nós. E pela fé estão se juntando em comunhão com Deus e conosco e fazem parte agora da mesma igreja, do mesmo povo. E trabalham no nosso meio para a glória do Senhor, na obra dele. É a mesma coisa. Ok? Então, ou seja, o que Deus prometeu aqui por meio de Isaías, ele já está cumprindo agora, por meio da era cristã, com a vinda da luz que é Cristo. Isso já acontece agora. É magnífico, não? Por exemplo, eu estar aqui, né? É prova disso. Por exemplo, meu pai, né, que é pastor, ele era espírita, né? De família, a minha família do meu pai era toda espírita, meu avô, minha avó. E Deus o chamou pela luz. Deus o converteu. E posteriormente ele se tornou um ministro. E então, agora o filho é um ministro. Isso é um cumprimento de Isaías. Ele está trazendo estranhos, pessoas que não criam nele, para ele e para depois trabalharem na mesma obra que agora é deles. Porque o Senhor é um só agora. Então, veja. Graças a Deus pela sua misericórdia, né? Que não nos manteve longe dele, né? Mas nos trouxe para si. E aí diz assim, olha só a glória de Israel. E os seus reis, os reis desses estrangeiros, te servirão. Né? O verbo aqui servir, alguns estudiosos ligam a esse verbo servir próprio para o trabalho dos levitas. Então olha só, eu vou ler para vocês só, não precisa abrir não. Deuteronômio diz assim, olha, Moisés em Deuteronômio diz assim, chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, está falando dos sacerdotes, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem. É o mesmo verbo em Deuteronômio, que é usado para o serviço dos sacerdotes, é usado para o serviço desses reis aqui estrangeiros. Então, ou seja, os reis, eles serão sacerdotes. Porque Deus está pegando estrangeiros e, na construção da sociedade, está fazendo com que esses estrangeiros sejam do povo dele e que aquela cidade seja deles também. Lembra que nós somos chamados em Pedro de quê? Sacerdócio o quê? Real, tá vendo? Reis que servem como sacerdotes. E nós somos sacerdócio real. Agora, é claro que nesse texto aqui, isso aponta também para não só uma linguagem, né, que aponta para a verdade espiritual de que nós somos sacerdócio real, como também reis de fato passariam a servir a Deus. Faziam parte do seu povo. Quantos governadores do mundo se tornaram cristãos? Quantos poderosos do mundo se tornaram cristãos? Isso é fato. Então, essa é uma verdade aqui também. Reis também estariam envolvidos com a obra do povo de Deus e fariam parte deste povo do Senhor. E por que os estrangeiros agora são chamados, são envolvidos, fazem parte do trabalho de edificar aquela cidade de Deus? Por quê? Porque eles viram a misericórdia de Deus. Olha só, versículo 10 ainda no final. Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti.
Ou seja, vocês se lembram que Deus castigou a Israel várias vezes? No furor dele, por causa do pecado? Lembram-se? Muitas vezes, né? Nós vimos Israel cair sob opressão inimiga e os povos ao redor viram isso. Só que eles viram mais. Eles viram que posteriormente Deus não manteve o seu juízo sobre o seu povo, mas teve misericórdia deles. E isso é que cativou os estrangeiros. Os deuses dos homens, os deuses pagãos, eles não têm misericórdia. Eles não têm misericórdia. Por exemplo, Alá, o Deus dos muçulmanos. No Alcorão, você não vê uma vez falando que Alá ama. Que Alá é amor. Tem nenhuma vez no Alcorão. Porque Alá não ama. Alá destrói. Tanto que os seguidores de Alá convertem por meio da espada. É a jihad. É a guerra santa. Não tem amor com Alá. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Isso faz toda a diferença. Um Deus que foi ofendido com o pecado das suas criaturas, dos homens que criara, que deveria destruir a todos eles, mas se compadeceu e teve misericórdia. Esse Deus é digno de atenção. Esse Deus é digno de louvor. É digno de amor. Porque esse Deus é amor. Então é isso que está chamando a atenção das nações. E é isso que te chamou e me chamou a atenção em Deus, né? Também pelo poder do Espírito, não é? Porque nós cheios e carregados de pecado. Cheios nós, eu e você. Cheios e carregados de pecado. Quem nos aceitaria? Né? Como Deus Santo poderia nos aceitar na sua presença? Ele fez isso por meio de Cristo. Ele fez isso e nos chama para ser seu povo, para adorá-lo, aceita a nossa adoração, nos abençoa, nos transforma. Então nós, como estrangeiros, também fomos a Ele. Como esses aqui, esses estrangeiros e reis, também estão indo, porque Deus na ira castigou, mas na sua misericórdia teve compaixão do seu povo. Ok? E isso faz Deus singular, Deus bendito eternamente. Tá? Mas vamos lá, versículo 11. Ainda falando das nações que servem a Deus por causa da compaixão dele ao seu povo. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. É interessante, né, que as portas estarão abertas de contínuo. Portas, meus irmãos, no mundo antigo, como hoje também, elas não costumam ficar abertas, certo? Você vê as portas da cidade geralmente fechadas, porque você teme. Você tem medo, não tem? De alguma invasão. Então, portas são para ficarem fechadas e, obviamente, quando se chega alguém, se verifica e se abre. Mas aqui diz que as portas estarão sempre abertas. Elas nem de dia, nem de noite se fecharão. A ideia, por que as portas estão abertas? Porque não há mais medo. Por que não há mais medo? Porque os estrangeiros, que eram uma ameaça antes, e os reis também, agora são o quê? Agora são convertidos. Então não tem mais ameaça. E a gente vai ver que também os inimigos são destruídos. Olha o versículo, vou adiantar aqui, o versículo 12. Olha aí. Porque a nação e o reino que não te servirem, perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Ou seja, ou os estrangeiros servem a Deus e fazem parte do povo dele, ou eles serão destruídos. Então veja, não há mais temor. Você não tem mais inimigos. Parte dos seus inimigos foi feito amigos, porque Deus os converteu e agora estão trabalhando na cidade, ajudando. E parte foi destruída. Então as portas podem ficar para sempre abertas. Não há mais medo. Ok? E é isso que Deus nos dá. Ele nos dá segurança eterna. Hoje e sempre. Por exemplo, você lembra que no Novo Testamento, muitos inimigos se levantaram contra a igreja cristã. Mas eles foram todos destruídos. E a igreja prosperou. E tem prosperado até os dias de hoje e prosperará até a vinda de Cristo. Então a ideia de portas abertas. É interessante, né? Igrejas costumam ficar com portas abertas. Né? É interessante isso. Né? Você passa diante de igrejas, elas estão sempre abertas. As portas estão sempre abertas. As pessoas entram na igreja. Então é um sinal de que nós temos segurança na obra
que Deus está fazendo, nós não temos mais medo, né? E aqueles que se chegam crendo serão amigos, e os que se chegam não crendo serão destruídos. Então nós não tememos. Nós não tememos mais. Não há mais motivo nessa cidade para temor. Mas aqui também diz, as portas também devem ficar abertas para que sejam trazidas as riquezas das nações. Ou seja, imagina você recebendo na sua casa vários presentes e você toda hora tem que ficar abrindo e fechando porta, porque toda hora tem alguém chegando. Imagina o seu aniversário, né, Sofia? E aí toda hora chega uma amiga com presente, dá vontade até de deixar a porta aberta, né? Porque fica abrindo e fechando, não é? Ou falar com o porteiro, ó, se falarem que é aqui da casa tem uma festa, pode mandar subir, não precisa falar quem é não, porque senão eu vou ter que atender muito o interfone. Ou seja, a ideia é que deixe aberto, porque muitos estão vindo. E essa é a ideia aqui também. As portas estão sempre abertas porque as pessoas estão vindo a Deus. Estão vindo a Sião, adorar a Cristo Jesus. E é muita gente. A gente vê isso, né? Como é que o cristianismo tem crescido, né? Como a verdadeira religião tem sido crida, como Cristo tem sido louvado e adorado em todas as nações. Então veja, as portas estão sempre abertas, elas nunca se fecham, porque os homens estão trazendo as suas riquezas. A ideia aqui, obviamente, usa a figura de riquezas, né? De estrangeiros pagando tributo, mas a ideia aqui, trazendo as riquezas, é trazendo aquilo que é caro, aquilo que é o coração, aquilo que é a vida dedicada. É isso que os homens estão levando ao Senhor. Mas vamos lá, então. Passando essa primeira parte, então, as nações se tornam o quê? Diácono Jessé e Diácono Felipe. Servas de Sião por causa da misericórdia do Senhor. Eles foram atraídos por isso e agora elas fazem parte do povo do Senhor. Mas agora olha só, essa segunda parte do versículo de número 12. Olha aí. Sião é a chave para o destino mundial. Em que sentido? Olha só. Alguém lê para mim o versículo 12, por favor. A nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de tudo assoladas. Veja, irmãos, que não é a posição geográfica das nações que condenam elas. Certo? Não é o fato delas estarem longe que elas são condenáveis por estarem longe. Elas são condenáveis por não adorarem, por não servirem a Deus. Olha só como é claro o texto. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Então veja, a pedra de toque aqui é uma vida dedicada a Deus. Não importa se alguém veio do Espiritismo, do catolicismo romano, onde quer que seja, de onde quer que seja que tenha vindo. Se essa pessoa creu e agora está servindo a Deus de todo o coração, ela não perecerá. Esse é o pré-requisito. Todo aquele que crê será salvo. Não importa de onde ele veio, em que condição veio, se ele crer, ele será salvo. E essa é a ideia. Agora, ao mesmo tempo, não adianta ser pastor, não adianta ser presbítero, não adianta ser filho de família crente, se eu não creio e não sirvo a Deus. Eu vou perecer. Então veja, olha só que interessante. Se a pessoa de longe, ela crê, a ideia aqui é geográfica, né? Porque aqui o texto está falando de estrangeiros e nações de longe. Se ela crê, ela faz parte do povo de Deus. Mas se o de perto não crê, ele é destruído. Então, a ideia não é quanto nós estamos perto daquelas bênçãos de Deus. O ponto é, nós cremos em Deus? Esse é o ponto. Esse é o ponto que vai definir. Porque pessoas estão vindo de longe crendo, mas nós que estamos perto, nós cremos. Porque isso é que vai definir o nosso destino mundial, o nosso destino de fato. E o destino de todos os homens, se creem ou não na luz de Deus. E olha só como o Novo Testamento aplica isso a Cristo e como as palavras de Cristo encaixam muito bem aqui. Olha o que ele diz. A gente está vendo João, né, o Evangelho de João, aos domingos de manhã. Então, olha só. Olha o que diz Jesus lá. Ou melhor, né, o que diz o apóstolo João. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, e lembra-se que lá em João, Jesus constantemente não é só chamado de luz, mas ele mesmo, Luci, e Isabela, e Ledi, se apresenta como luz. Lembra lá em João, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isaías está falando de luz. Lembra no início do texto a gente viu? Dispõe-te, eis que vem a tua luz,
E aí Jesus diz, eu sou a luz. E agora veja o que João diz, lá no Evangelho de João. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, a luz, para que não julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Agora veja, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é Cristo, que é a luz. E o julgamento é este. Agora veja nas palavras de João, o evangelista, que a luz veio ao mundo. É disso que Isaías está falando. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João 3, 17, 19. Então, em suma, irmãos, o que Isaías está falando aqui? Que o relacionamento nosso com a luz é que vai definir ou decidir o nosso destino. Não é o fato de nós sermos crentes desde a infância, nem termos algum ofício importante na igreja, nada disso. É se nós cremos e servimos. Isso é que vai definir, que vai decidir o nosso destino. E é disso que fala esse versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem, né, Deus falando a Sião, por causa da luz que nasceu nela, perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Ok? Então aqui nós vemos essa verdade aqui. Agora vamos lá, 13 e 14. As nações, elas continuam submissas, porque reconhecem Sião, o reconhecimento de Sião por elas. Olha aí, versículo 13. A glória do Líbano virá a ti, e o cipreste, o almeiro e o bruxo, que eram árvores, né? Conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Veja que agora Deus construiu a cidade e está construindo o seu santuário, tá? Tudo aqui, meus irmãos, é uma linguagem figurada, tá? Não quer dizer que Deus, lá no final, ele vai construir uma cidade para ele, vai construir um templo. Nada disso, né? Até porque Jesus diz, né? Quem é o templo? É ele mesmo. Vamos destruir esse templo e eu reerguerei, reconstruirei em 3 dias. Então, Cristo é o templo, né? A gente sabe que o templo do Antigo Testamento, a gente tem ouvido isso aqui, né? Apontava para Cristo. Então, não é necessário mais templo. Cristo é o templo, onde Deus é adorado, ok? É por isso que não adianta a gente estar no templo, a gente chama esse lugar de templo, né, geralmente. Né? Não adianta estar no templo e não estar em Cristo. Ok? Não adianta estar no templo, né, o que a gente chama de igreja, prédio, não, e não estar em Cristo, porque Cristo é o verdadeiro templo. É nele que Deus é adorado. Então, a única coisa que nos dá significado de nós estarmos aqui hoje, por exemplo, nesse local, nos reunindo debaixo, sobre a palavra de Deus, é estarmos em Cristo, é crermos em Cristo, é estarmos, de fato, pela fé, ligados a Ele e a Sua palavra. A única coisa que, de fato, tem valia para nós, né? Deveria ser assim, de fato. Então, veja, mas aqui é uma linguagem figurada, tá? Então, a glória do Líbano, que é uma nação estrangeira, né, virá a ti, e vai trazer madeira, né, dessas árvores que estão aí citadas, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. Vocês se lembram de algo no Antigo em outro livro parecido com esse momento aqui, historicamente? De árvores, madeiras vindo de algum outro lugar estrangeiro? Salomão. Nós temos visto aos domingos à noite, né, a construção do templo, lembra? Que o rei de Tiro trouxe madeira do Líbano. Lembra? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia de Isaías é que a glória voltará. Porque o templo de Salomão era tido como um templo glorioso, um templo de glória, lembra? As riquezas de Salomão, as construções belíssimas, lembra-se? Então aqui a ideia de que a glória voltará. Só que, obviamente, essa glória é muito maior do que a de Salomão, porque a glória é daquele que é maior do que Salomão, que é Cristo. Mas a ideia de Isaías falar assim, aquela glória, a glória que vocês desejavam, ela retornará. Cristo atrará, a luz que é Deus atrará. Então a ideia de que vai acontecer o mesmo movimento, né? E Deus está usando aqui na palavra de Isaías esse símbolo de Líbano trazendo árvores para construir o tabernáculo, para lembrar da glória de Salomão lá, ok? Tudo bem até aí? Tá tudo bem mesmo? Tá acompanhando aí direitinho? Então vamos lá. Aí veja só, e farei glorioso o lugar dos meus pés. É legal falar, Deus falar o lugar dos meus pés, porque o lugar dos meus pés é o escabelo, né? O escabelo, meus irmãos, é o banquinho
É um banquinho, né? Onde se coloca os pés. Os reis tinham escabelo. Eles sentavam no trono e tinha um banquinho que eles colocavam os pés. Então, a ideia, o lugar onde Deus coloca os pés é o lugar que une, onde se encontra o divino e o terreno. Deus coloca o pé no escabelo. Então, Deus se encontra com o seu povo. A ideia é, nessa cidade, Deus está presente. Nessa cidade, há um encontro com Deus. O que é terreno, o que é humano e Deus. Porque é isso que é o santuário, né? O santuário é a tenda de Deus, né? Lembra-se que quando Israel armou o tabernáculo, as tribos armaram suas tendas ao redor. Deus fez a separação de tribos lá, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. As tendas, de fato, circundavam o tabernáculo. E no meio, de quem que era a tenda? A de Deus. O tabernáculo era a tenda de Deus. O lugar da sua habitação. Porque Deus mora com o seu povo. E é isso que vai acontecer neste dia glorioso e eterno. Deus para sempre colocará os seus pés e morará para sempre no meio do seu povo. Então essa é a imagem que aqui Deus está falando. Então as nações, elas se submetem e o reconhecimento de Sião por elas é aqui também dito. Olha só o versículo 14 agora. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, e Sião, a Sião do Santo de Israel. Aqui, meus irmãos, a ideia, eu gosto da ideia aqui, de que aqueles que vêm a Sião, eles não vêm só alegres, mas eles vêm reverentes. Eu gosto dessa ideia. Tem um autor que trabalha essa ideia também, né? Um teólogo que fala dessa ideia aqui. Porque você vê a ideia dos estrangeiros chegando e se alegrando e participando da construção da cidade, mas você vê agora estrangeiros se prostrando e se inclinando aos pés de Sião. Né? Então a ideia de alegria e de reverência, de respeito. Então veja, os estrangeiros aqui, os filhos daqueles que te oprimiram, né, os teus inimigos que se converteram, eles não estão prostrando e adorando Sião porque Sião merece adoração. Eles estão fazendo isso a Sião porque Deus está em Sião. Tanto que o versículo anterior diz que Deus vai adornar o tabernáculo dele e vai colocar os pés no escabelo. Então Deus está agora ali. E é por isso que as nações se inclinam a Sião. Não por ela, mas porque Deus está ali. Ok? Então as nações não estão servindo a Israel, ao povo de Deus, à igreja. Elas estão servindo a Deus. Esse é o ponto aqui. Certo? Por isso que diz aqui, também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, os que eram seus inimigos, agora não são mais. Estão se submetendo. Prostrar-se-ão até as plantas dos pés, todos os que desenharam, e chamar-te-ão agora de cidade do Senhor. Tá vendo? Ela é importante porque ela é do Senhor. E a Sião é de fato relevante porque ela é do Santo de Israel. Ok? Então veja, a igreja só tem importância. O que nós aprendemos aqui? A gente até vai ver isso no final, né? A igreja só tem importância se o Senhor está no meio dela. Ela só tem reconhecimento se o Senhor estiver no meio dela. Se nós abandonarmos a palavra do Senhor, se o Senhor nos abandonar, nós perdemos nossa relevância. E é o que tem acontecido com muitas igrejas hoje, né? Deus tem misericórdia de nós porque nós somos falhos, também fracos, né? Mas a ideia é que as igrejas têm perdido relevância por quê? Porque elas estão como o mundo, entendeu? Elas não têm mais relevância. Igrejas não são mais frequentadas, irmãos, elas são visitadas. Tá? Essas grandes igrejas, que geralmente servem tudo o que o mundo oferece, já foi feito um estudo que elas não têm membros. Elas têm pessoas que ficam rodando. No domingo elas estão nessa igreja, que é famosa por ter alguém, uma celebridade lá que disse que se converteu. No outro domingo elas estão naquela outra. Então elas ficam rodando, essas pessoas. Elas não são membros, gente, não tem compromisso com a igreja. Elas estão lá por uma coisa mundana que elas chamam a atenção. Então elas não têm relevância espiritual.
Tanto que você vê, o evangelicalismo hoje no Brasil não tem relevância nenhuma. Por quê? Porque nós somos um país que se diz que é evangélico, tem muita gente evangélica, e você vê o país debaixo de corrupção. Você vê em cada esquina o quê? Você vê a glória, a luz de Cristo? Você não vê. Mas você vê muita igreja. Você vê muita igreja. Mas você não vê. Porque não tem relevância nenhuma. Igreja que não tem poder nenhum. Porque afastou-se do Senhor, da palavra dele. Então essa é a ideia. Quando o Senhor não está ali, a igreja perde a relevância. Ela não tem mais motivo de ser. Veja a Europa. A Europa é prova disso. A Europa foi o berço do protestantismo. Né? Vocês lembram-se aí da história da Reforma Protestante. E a Europa precisa ser evangelizada de novo. A gente até tem missionário indo para a Europa para evangelizar a Europa. As igrejas lá ou fecharam ou se tornaram cinemas, teatros, restaurantes, museus, mesquitas. Ok? E quando isso aconteceu? Por causa do liberalismo. O liberalismo teológico matou a igreja na Europa. Quando a igreja começou a pensar que nem o mundo, a exaltar mais a ciência, a suposta ciência, do que a Deus. Começou a olhar para a Bíblia e falar, isso aqui não está de acordo com a teoria tal. Isso aqui não pode ser verdade porque a teoria científica tal não diz assim. Então se a Bíblia não é verdade, por que eu estou aqui na igreja? Se essa aqui não é a palavra de Deus de fato, com toda autoridade, por que eu venho na igreja? Para que eu venho aqui? Para ouvir um homem que diz crer naquilo que ele mesmo está mostrando que não crê? Então vamos embora. Então veja, Sião só tem relevância porque é a cidade do Santo de Israel. É a cidade do Senhor. Quando ela não for, ela deixa de ter importância. Esse é o ponto. Ok? Então Deus nos guarde em sua palavra. Nossa igreja só terá relevância se o Senhor estiver no meio de nós. Por meio de sua palavra e espírito, né? E graça. Mas vamos lá, irmãos. Se as necessidades de Sião são satisfeitas pelo Senhor. Olha aí, versículo 15 e 16. Alguém lê, por favor. Abandonada e odiada que eras, quando ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Tomarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Irmãos, o movimento está, só para recapitular o movimento, Deus está transformando totalmente a sorte de Sião. Estão percebendo? Ela tinha muitos inimigos, agora esses inimigos ou são convertidos, se unem a ela, ou são destruídos. Eles não têm mais medo porque as portas ficam abertas. E quando as portas ficam abertas, sabe o que acontece? Não são os inimigos que entram, porque eles não têm mais inimigos. O que entram são os reis trazendo suas riquezas. Então veja, Deus está mudando completamente a sorte do seu povo. Deus está transformando o seu povo. Ok? A sorte dele. É o que Deus faz conosco. E o que fará finalmente naquele grande dia. E aqui mostra que Deus, de fato, satisfez todas as necessidades de Sião. Olha só. Você era abandonada e odiada, de modo que ninguém passava por ti. Eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Veja que a experiência de Sião muda. Ok? Pegue alguém, vamos ver isso no micro-universo. Pegue alguém que antes de ser crente era atolado em dívidas, que era uma pessoa que vivia sem responsabilidade nenhuma na sua casa com a sua família, que tinha perdido o controle da sua casa, que tinha, de fato, perdido as coisas que de fato os homens gozam por causa dos seus pecados. E essa pessoa se converte, e a vida dela começa a ser transformada. E ela começa a ser endireitada no caminho do Senhor. E o seu comportamento, as suas experiências vão mudando. Aquilo que era trevas agora é luz. A maneira dele se relacionar muda. Veja, essa é a ideia aqui. Certo? De abandonada e odiada para a glória eterna e regozijo. Ok? E é interessante, de geração em geração. Porque é interessante, né? Deus salva o povo dele
mas salva os pais e os filhos. Então, né, eu me lembro, né, de muitos casos de crentes que tinham famílias, antepassados, que totalmente perdidos, famílias totalmente destruídas, mas a partir da família dele, uma nova experiência. Filhos crentes, netos piedosos. Então a ideia de regozijo de geração em geração. A ideia é uma experiência transformada, mas que é perpétua. Que não acaba. É por isso que vocês estão vendo seus filhos aqui na igreja. Ok? E é isso que está acontecendo. Deus está cumprindo a palavra dele naquele que ele escolheu, naquele que ele chamou para ser seus. Ele mudando a nossa experiência, né, como povo do Senhor. E aí diz assim: mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Veja que a gente nunca pode levar isso aqui, e não dá para levar, né, literalmente, né? A ideia aqui está falando de um futuro glorioso, no qual Isaías está usando símbolos. Por exemplo, mamarás nos peitos das nações, ou leite das nações. Como? Não tem como fazer isso, né? Literalmente. E você vai se alimentar no peito dos reis. Reis não têm peitos para alimentar, como a mãe que alimenta a criança no seu seio, junto ao seu seio. Então, aqui é a ideia de figura. O que quer dizer aqui? Quer dizer que você será bem cuidada, que você será protegida, que você será amada, até mesmo por reis. Lembram-se de, por exemplo, prova disso, né? Lembram-se quando Constantino, ano 300, que ele, obviamente, né, dizem alguns, e quase que muito acertadamente, foi obrigado a reconhecer o cristianismo como religião oficial do Império. Né? Talvez uma jogada política de Constantino, muito provavelmente. Mas a ideia de que, querendo ou não, Deus usou Constantino para cuidar da sua igreja. Lembra? A igreja era odiada, perseguida, maltratada. Lembram-se? Dos leões, dos coliseus e tudo mais. Agora, através do Império Romano, o cristianismo é reconhecido, feito religião oficial do Império, e os cristãos são protegidos. Então, veja como Deus, através da luz que é Cristo, muda a sorte do seu povo. É claro que isso é um exemplo histórico, mas estou mostrando que aos poucos, Deus vai mostrando que aquela celestial Jerusalém, o ápice de toda a bênção de Deus, vai chegar. E ele dá amostras na história de que ele está guardando o seu povo, de está cumprindo essas coisas. Ok? Por exemplo, hoje a igreja goza de proteção dos magistrados, por exemplo, né? Das autoridades. É claro que, obviamente, quando vier a grande perseguição, ela já está muito próxima, isso vai mudar. Mas até agora, você veja, as autoridades a favor da igreja. A igreja goza de paz, goza de proteção. Em muitos países, né, em muitas cidades e estados, a igreja é isenta de impostos pelo trabalho que faz. De certa forma, essas coisas estão se cumprindo. Você se alimentará no colo dos reis. Ou seja, você terá o cuidado deles, o benefício deles. E você vê isso acontecendo. Ok? Tá? Essa é uma realidade. Veja, não é a realidade última, tá? O que eu estou falando aqui, tá? Ok? Essa não é a realidade última. O que eu quero dizer é que um governo pode se virar contra a igreja, como em outros países, por exemplo, países muçulmanos. Você vê isso, tá? Então, ou seja, isso é amostras do que Deus há de fazer quando nós nos alimentaremos no colo do grande rei, que é Cristo. E aí sim, para sempre. Mas nós temos agora pequenas amostras disso. Como está em progresso esse plano de Deus. Ok? Deu para entender? Mas isso tudo aponta para um futuro eterno e glorioso. Ok? No qual nós experimentamos aqui algumas realidades já. Certo? Vamos lá, caminhando para o fim aí. A transformação material e espiritual de Israel. Desculpa, irmãos, o final do versículo 16 diz assim: saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. É interessante que o final de toda a experiência, irmãos, de graça, porque tudo isso aqui é graça, né? Inimigos transformados em amigos. Os inimigos que não querem ser amigos são destruídos. Os reis trazem suas riquezas. Nós somos alimentados em colos de reis. Então tudo isso é bênção, não é? Certo? O final da bênção, qual que é o final da bênção? Por que Deus dá a bênção ao seu povo? Para que o seu povo seja mais íntimo dele. Aqui a ideia, aqui no texto é para que se conheça que eu sou o seu. A ideia de conhecer é intimidade.
para que vocês se apeguem mais ainda a mim, que vocês me amem mais ainda, que vocês me conheçam. O final de toda a bênção é o quê? É o amor devoto a Deus. Por que Deus nos abençoa nessa vida aqui? Para a gente aproveitar as bênçãos e se esquecer dele? Curtir aqui, ó? Não. Para nós amarmos ele mais e mais. Por isso o texto diz: tudo isso acontecerá para que se saiba, para que se conheça que eu sou o Senhor. Ok? E aí diz assim, versículo de número 16 no final: o teu Salvador, o teu Redentor. E é interessante aqui, o poderoso de Jacó. Por que poderoso de Jacó? Por que Deus escolheu Jacó aqui? Lembra que Jacó é Israel, né? Mas por que não falou assim, o poderoso de Israel? Ou o poderoso de Sião, já que está falando de Sião tanto aqui? Por que Jacó? Porque Jacó é o melhor exemplo de graça redentora, né? De alguém que era um trapaceiro, que não tinha como ser salvo. Deus foi, pela graça dele, o salvou e depois o transformou em um santo. Então Jacó é a melhor amostra do que Deus está fazendo no seu povo e por meio do seu povo. Ok? Agora vamos lá para essa parte aí final, a transformação material e espiritual de Sião. Alguém lê para mim 17 e 18? Por favor. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro. Farei da paz dos teus inspetores e da justiça dos teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus tempos. Irmãos, por favor, minha irmã. Terminou? Até aí? Ah, não, perfeito. Tânia, minha irmã, até o 18, até teus limites, né? Certo? Ou te dei limites, né? Aí no caso. Até teus limites aí, Tânia. Obrigado. Irmãos, a sorte aqui de Israel, Rafaela, é toda mudada. Olha só, Rafa. No lugar de bronze, o quê? Ouro. O que é melhor? Bronze ou ouro? Ouro, não é? Dos metais é o mais nobre, certo? Então, ó, no lugar de bronze, ouro. Por ferro, prata. Por ferro, trarei prata. Por madeira, bronze. E por pedras, ferro. É interessante, eu marquei aqui. Quando nós queremos todas as coisas do nosso jeito e queremos conquistar todas as bênçãos da nossa maneira, nos esquecendo do que Deus deseja, tudo de mal acontece. Então, vou dar um exemplo. Roboão, filho de Salomão, a gente vai chegar nesse texto ainda, né? Está em 1 Reis. Roboão não temeu a Deus como o pai dele temeu, né? E como o avô dele temeu, que era Davi. Então, diz assim, no 5º ano do rei Roboão, que queria fazer as coisas, queria ter tudo do jeito dele, andando pelo caminho dele, esse rei Roboão, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, certo? Lembra que Deus havia prometido isso como castigo dos pecados de Salomão, né? Mas não é porque Roboão era um santinho, tá? Não era maldição hereditária não, tá, gente? Roboão foi pior que o pai, tá? E aí, diz assim, subiu então o rei do Egito contra Jerusalém. E agora veja isso aqui, que é importante para o nosso texto lá em Isaías. E tomou o rei do Egito os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou os escudos, atenção, ó. Esse rei do Egito levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Ok? Agora veja o próximo versículo. Em lugar dos de ouro que foram levados, Roboão, fez escudos de, adivinha? Bronze. Lá em Isaías diz assim, no lugar de bronze, trarei ouro. Mas com Roboão foi o contrário, ele tinha ouro, mas não andou na presença de Deus, ficou com bronze. Então o que esses textos nos mostram? É que quando nós não obedecemos a Deus e queremos algo, o inverso é que vai nos alcançar. Mas quando nós tememos a Deus, tudo que nós desejamos acontecerá. Lembra? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará
os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e no lugar de bronze terás ouro. Se você não o fizer, o teu ouro será tirado e terás bronze. É o contrário aqui do que Deus promete a Israel. Então vamos lá. Então veja que a sorte muda, né? Bronze, agora ouro no lugar. Ferro, que era ferro, agora é prata. Madeira, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores. Inspetores aqui são governadores, tá? E da justiça os teus exatores. Exatores são oficiais. Geralmente cobradores de alguma coisa. Olha só que interessante como a sorte mudou. De Israel mudou por causa da luz, da graça de Deus que veio sobre eles. Lá no Egito, quando Israel estava sobre o Egito, olha, lembra lá de Êxodo? Olha, eu vou ler o texto para vocês. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. A mesma palavra que Isaías usa aqui. Exatores eram os oficiais de Faraó que colocavam carga pesada sobre os hebreus, que faziam eles sofrer e trabalhar pesado. Agora os exatores serão a justiça. Está mudando tudo. Porque quando Deus nos agracia, quando Deus nos salva, a nossa vida muda por completo. As coisas ao nosso redor mudam consideravelmente pela graça de Deus. Tá? E nós mudamos. Então a ideia é esta aqui. Tá? Aí veja, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Irmãos, é claro que esse texto aqui, ele não está falando de agora, né? É claro que isso aqui só pode ser futuro, né? Naquela Jerusalém celestial, não é? Porque nós ainda ouvimos sobre violência, sobre desolação, sobre ruína. Mas nunca mais se ouvirá por fim, naquela cidade celestial, na Jerusalém, que vem do céu. Eu queria muito, irmãos, se tivesse tempo, nós não temos. Queria muito ler com vocês o texto de Hebreus 12 e de Apocalipse 21. Porque vai falar lá da Nova Jerusalém. E se depois de você, eu convido vocês a fazer isso. Façam isso, né? Que é muito bendito. Chegando em casa, dê uma olhadinha nesses textos, Hebreus 12 e Apocalipse 21, que você vai ver a descrição da Nova Jerusalém, como ela aparece com essa descrição que Isaías faz aqui. É muito semelhante. Então veja, o que aponta que Isaías não está falando de uma Jerusalém, uma Sião terrena, como alguns esperam, né? Que Jesus vai voltar, vai lá para Jerusalém, vai construir um reino em Jerusalém e vai reinar lá por 1000 anos. Não é isso. Porque o texto aqui é idêntico ao texto de Apocalipse. E o de Apocalipse fala da Jerusalém que vem do céu. Ela não é da terra. Ela vem do céu. Então, façam esse exercício se puderem. Eu os recomendo. Ler Hebreus 12 e Apocalipse 21. E 22 também. 22, de 1 a 5. O início ali. Eu queria ler com vocês. Eu planejei para ler, mas por causa do tempo não dará. Eu vou terminar agora com essa aqui, olha. A última parte aí. Então, o Senhor é a luz, por fim, de Sião. Veja que o nosso pensamento termina, né, do capítulo, né? Porque ele começa o quê, Daniel? O capítulo começa com luz. Lembra? Olha aí, vamos ver de novo? Versículo 1 do capítulo 60. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Tá vendo? E agora, olha como termina. Versículo de número 18, aí, a segunda parte. Mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para luz, voltou ao assunto luz, do dia. Mas o Senhor será a tua luz. Então termina o assunto. O capítulo termina. Começou com a luz, que é o Senhor, terminou com luz, que é o Senhor. Vamos ver então aqui como é que o Senhor é a luz de Sião? Olha aí. Mas aos teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Lembra que a cidade era guardada por muros e portas, certo? Então, os muros agora, elas têm o nome de salvação. Ou seja, a segurança do povo de Deus não é muro, mas é o próprio Senhor. Vocês lembram daquela tragédia lá daquela mulher que matou o marido? Parece que era o dono da Yock.
Vocês lembram aquilo? Aquele crime terrível, lembram-se? Ela até chegou a esquartejar o marido. Vamos? Veja, o muro, as portas, o condomínio não pôde salvá-lo. Deu para entender? O perigo não estava fora. O perigo estava dentro. Por causa de uma vida longe da luz. Então, o homem rico tinha segurança, certamente, morava num lugar, deveria ser um lugar seguro, mas a morte, o juízo alcançou dentro de casa. Mas ao crente, os muros dele é a salvação. Seus muros chamar-se-ão salvação. Ou seja, quem nos guarda é o Senhor. É a salvação que temos nele. Por isso, quer morramos, quer vivamos, Paulo diz, somos do Senhor. Nós não tememos nada. Porque nós estamos para sempre seguros. Daí os teus muros chamam-se salvação. E as tuas portas louvor. Porque a ideia é de que aqueles que entram, né, aqueles que se convertem, que entram pelas portas dessa cidade, entram louvando a Deus. E é interessante, né? Aqui, Deus entra com salvação e o seu povo com louvor. Se nessa cidade Deus habitará nela com o seu povo, então é próprio que Deus entre com salvação e eles respondam com louvor. Daí essa cidade ela é preenchida por salvação e louvor. Ok? Versículo 19. Nunca mais se virá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua. O teu Deus, a tua glória. A ideia é que você não vai precisar ficar à mercê do sol e da lua, né? Lá em Gênesis diz que Deus estabeleceu o sol e a lua, né, como os marcadores da antiga ordem, né? Por exemplo, se você naquele contexto, né, você trabalharia geralmente na terra, né? Você dependeria da terra e você depende, né, do sol e da lua, né? Ou seja, dos elementos da natureza, né? Da sua sobrevivência. Mas você não vai precisar disso, nem do sol, nem da lua, porque o Senhor será a tua luz. Então a ideia é que a nossa segurança vem pelo Senhor e a nossa sobrevivência do Senhor também. É no Senhor que nós existimos e nos movemos. E nele nós temos vida eterna. Essa é a ideia aqui. Ok? Vamos lá, caminhando para o final. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perfeita. Essa é a mesma ideia lá, né? E aí, a última parte, os teus dias de luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Irmãos, versículo 20 para terminar. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. E eu, Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Vamos rapidinho aqui para terminar, irmãos. Olha, os dias do teu luto findarão. Veja, isso só tem cumprimento, de fato, né, o fim da tristeza e do choro, no novos céus e na nova terra. Olha o que diz Apocalipse. Olha como é a mesma coisa, João, lá em Apocalipse, com Isaías falando aqui. Olha, João, vi novo céu e nova terra. Isaías está vendo uma nova cidade. E João está vendo um novo céu e nova terra. É a mesma coisa. Estão usando linguagem diferente, termos diferentes, metáforas diferentes, mas é a mesma coisa, ok? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A ideia de mar não existe, é caos. O mar é caos. E é interessante que a gente já leu aqui em Isaías, nesse texto, que diz lá, você não ouvirá mais sobre violência, sobre ruína, sobre caos. O mar não existe. O mar é símbolo de caos, de confusão, de instabilidade. Em Apocalipse é símbolo disso. O mar não mais existe. Não existe mais caos, nem instabilidade. E aí diz assim, continua João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Não foi construída aqui na terra, a nova Jerusalém. Veja, irmãos. Ela não foi construída aqui, mas ela vem de Deus, da parte de Deus do céu. E aí diz, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Isaías também fala de tabernáculo, a gente acabou de ver, para adornar o tabernáculo, onde Deus vai colocar os seus pés no escabelo.
E aí continua. Deus habitará com eles, que é o que a gente está vendo aqui. E eles serão povos de Deus, que a gente está vendo aqui também, os estrangeiros chegando para ser povos de Deus. Estou falando de João e Apocalipse, hein? Olha como eles conversam, né? Aliás, o apóstolo João gostava muito de Isaías. Se pegar o evangelho de João, pegar o Apocalipse, você vai ver muito de Isaías. Mas aí veja, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aí vocês lembram do finalzinho aqui? É famoso esses versículos finais. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto. Olha Isaías aqui, versículo de número 18, versículo de número 20, final, e os dias de luto findarão. Aqui em João e Apocalipse, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, esse texto, de 1 a 4. Tá? Então veja, essa parte final tem cumprimento, todo esse texto, né, afinal, tem cumprimento naquela celestial Jerusalém, aquela Jerusalém que vem do céu, naquele último dia glorioso de Cristo, quando ele estabeleceu o seu reino para sempre. E aí eu vou terminar. Todos o teu povo serão justos. O que Deus sempre planejou para o seu povo é que ele fosse justo. Todos serão, e para sempre herdarão a terra. Renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Eu vou terminar aqui, por causa do tempo, tá? Eu tenho tanta coisa. É interessante que renovo já apareceu em Isaías, renovo. Vamos ver se vocês estão bem de memória. Referindo-se a quem? Isaías fala um renovo. Jesus é o renovo. Aqui, o povo de Deus é chamado de renovos. É a primeira vez que fala do povo de Deus como renovos. Porque a única vez que falou de renovo, falou no singular e para Jesus. Em Isaías é o renovo, o filho de Davi, o rebento de Jessé, o renovo. É Jesus. Aqui fala, o povo será renovos do Senhor. A ideia de que no céu, no novo céu e nova terra, nós seremos como quem? Como Cristo. Esta é a obra que Deus está fazendo. Ele está nos tornando mais parecidos com Cristo. Por isso que diz aqui, serão renovos. Porque esse é um título de Cristo. Mas será dado a nós. Nós também seremos como Ele. Quando o Senhor Jesus vier e nos aperfeiçoar. Finalmente. E aqui diz assim, continua o texto, né? Para que eu seja glorificado. Essa é irmãos, esse é o plano final, né? É a glória de Deus. Veja, em quem Deus é glorificado hoje? Em que Deus é absolutamente glorificado hoje? Em quem que Ele é perfeitamente glorificado hoje? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas pense comigo, quando naquele dia, quando a cidade estiver pronta, a cidade que vem do céu, todos nós fomos como Cristo, em quem Ele será glorificado? Em todos nós. Ele será glorificado em nós, porque nós seremos a imagem e semelhança do Filho. Então a glória de Deus será o seu povo. Olha só. A glória de Deus será o seu povo. A imagem de Cristo. E aí o versículo 22 fala que o menor virá a ser mil e o mínimo uma nação forte. E eu, Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Deus está cumprindo, irmãos, a promessa que fez Abraão, lembra? Você será pai de multidões. Abraão não tinha nenhum filho. Quando Deus falou com ele assim, o seu nome vai ser Abraão. Sabe, Abraão significa pai de muitos. Eu tinha um professor meu que brincava com isso, eu achava tão legal. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, aí meu professor falou assim, imagina Abraão agora, chegando numa festa, e aí o pessoal perguntando para ele na festa, qual é o seu nome? Aí ele, pai de muitos. Cadê seus filhos? Não tem nenhum. Não tinha nenhum filho. E Deus falou assim, será pai de muitos. E aí, naquele dia de Cristo, o menor, um só, será multidão. E serão 1000. Então Deus cumprirá naquele dia, perfeito e plenamente, o que prometeu a Abraão. Isso aqui é magnífico. Deus não se esquece da sua promessa.
lá para Abraão. Ele falou que nele seriam abençoadas as nações. Não é o que a gente está vendo aqui, as nações chegando? Porque Deus não esqueceu do que falou a Abraão. Por isso nós podemos, eu e você, com fé em todas as promessas de Deus. Mesmo que sejam antigas, elas jamais cairão. Porque Deus se lembra de suas promessas. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.